Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. E dessa feita nós iremos dar o pontapé inicial, o start, no último capítulo de Zacarias. Estamos terminando essa maravilhosa série, né? E dessa feita nós iremos expor os versículos de 1 a 5, que é a primeira exposição, né, e a primeira subdivisão desse maravilhoso capítulo, né, ou desse maravilhoso livro. E nós iremos colocar um tema nessa exposição, que é o ataque avassalador das nações contra o povo de Deus. O ataque avassalador das nações contra o povo de Deus. Mas esse ataque não terá êxito, porque Deus sairá para guerrear a favor do seu povo. Antes de nós fazermos aqui, ou iniciarmos a exposição, é interessante que os capítulos 12 a 14 é totalmente futuro. O profeta está olhando para o futuro. Algumas coisas já aconteceram, como a vinda do Messias, né? Nós terminamos aqui o capítulo 13, né? Principalmente o versículo 1, quando ele fala, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isso já aconteceu, porque essa fonte, ele está falando de Cristo, o Messias, que veio para nos purificar, nos redimir, nos perdoar, justificar. Ele veio trazer a salvação. Então, isso se cumpriu. Mas muitas coisas aqui, capítulo 12 a 14, não se cumpriu, como a plenitude de Israel, que ele fala nos versículos 10 a 14, esse momento que haverá conversões, né? Conversões em massa do povo de Israel. Romanos 11, Paulo fala sobre isso, né? Sobre a plenitude de Israel, tá? Está aqui nos capítulo 12, versículos 10 a 14 de Zacarias. A outra passagem, né, que ele aponta para o futuro e se cumpriu, é os versículos 7 a 9, que foi a última exposição, quando nós falamos aqui sobre Cristo, o pastor ferido. Cristo, o pastor ferido. E quando Cristo, o Messias, foi ferido na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos redimir, para nos trazer a salvação. E agora, no capítulo 14, que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, né? Eu não vou aqui trabalhar, queridos, as escolas teológicas, coisas escatológicas, né? Como a posição pós-milenista, milenista, pré-milenista, porque senão vai tomar muito tempo. E aqui não é uma aula, aqui é uma exposição. Nós não estamos dando aula sobre o livro de Zacarias. Estamos expondo o livro de Zacarias. É diferente. Exposição é pregação. Exposição é pregação. Então, eu vou seguir a linha. Eu sou pré-milenista, tá? Pré-milenista histórico. Eu creio que Cristo volta só mais uma vez. Eu não sou pré-milenista, tá? Dispensacionalista, pré-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionista ensina que Cristo ele volta mais duas vezes. Eles vão falar que não, mas é duas voltas, porque aí eles dividem arrebatamento e segunda vinda. Eu já fui pré-tribulacionista, já defendi por muitos anos, né? Mas lendo as escrituras, eu percebi que essa posição contém mais erros, mais falhas do que as outras. Todas as posições têm erros, gente. Tem falhas, tem deficiências, todas, tá? E aqui não estou ofendendo. Entenda, pelo amor de Deus. Os pré-tribulacionistas são meus irmãos. O importante é que Cristo vai voltar. O importante é que Cristo vai retornar. Mas eu não entendo, né? O arrebatamento será de forma secreta para o mundo, né? E a segunda vinda
Porque o arrebatamento ele vem para a igreja. Segunda posição pré-tribulacionista, né? O arrebatamento ele vem para a igreja. E a segunda vinda ele vem com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedon, segundo essa linha. Né? Salve Israel na batalha do Armagedon. E um dos textos citados é Zacarias capítulo 14, que é um dos textos base, né? Como também o capítulo 16 de Apocalipse, para corroborar e fortalecer o argumento pré-tribulacionista. Então Cristo vem, né, com a igreja, salva Israel da batalha do Armagedon, julga as nações e estabelece o milênio. Né? Estabelece o milênio. Então essa é a posição aqui, uma pequena síntese do pré-tribulacionismo. Eu sou pré-milenista histórico. Eu creio no milênio literal, tá? Não sou pós-milenista nem amilenista. Então eu sou pré-milenista, creio no milênio literal e, né, porque quando você usa a expressão pré-milenista histórico, né, significa o seguinte, que nós cremos em uma única vinda. Não vai ter arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento e segunda vinda são palavras intercambiáveis para se falar da volta de Cristo. É a mesma coisa. Não será em duas fases, será em uma única fase. Uma única fase. Amém? Essa é a minha posição. Então, é uma passagem que gera muita polêmica. O capítulo 14, né? E Lutero, Martinho Lutero, eu gostaria de citar aqui uma frase de Lutero sobre o capítulo 14, quando ele estava lendo, né, Zacarias, ele fala assim, ó, Lutero falando, né, ele fala assim, ó, sobre o capítulo 14, aqui neste capítulo eu desisto. Olha só a sinceridade de Lutero, eu desisto, pois não tenho certeza do que o profeta está falando. Lutero não quis comentar, ele ficou meio confuso, porque ele não tinha certeza do que Lutero ele estava falando. Então, essa passagem do capítulo 14 aborda, né, a grande tribulação, tá? O povo de Deus sendo atacado, e esse argumento dá muito pano para manga, né? Porque eu, como pós-tribulacionista, né, esse texto para mim é um texto base para dizer que a igreja, o povo de Deus, passa a grande tribulação. Assim também como Israel. Tá? Assim também como o remanescente judeu. Então, passa a grande tribulação. Isso aqui é interessante. Porque esse capítulo 14, se você olhar para a história, você não vê isso acontecer. Isso nunca aconteceu na história. Isso ainda vai acontecer, está para o futuro. Alguns trabalham dizendo que não é grande tribulação, mas antes da grande tribulação, enfim. Mas o contexto envolve tribulação, perseguição, nações perseguindo, matando. E Deus sai em defesa para proteger seu povo, para guardar seu povo, para salvaguardar seu povo. Então o contexto aqui é de tribulação. E possivelmente o contexto envolve aqui a grande tribulação, onde Deus irá proteger seu povo, guardar seu povo e dar vitória ao seu povo, assim como mostra o livro de Apocalipse. Então essa passagem também aqui faz um paralelo, né, com o livro de Apocalipse. Inclusive o livro de Apocalipse cita bastante o livro de Zacarias. Cita bastante. E vamos aqui agora, depois de 10 minutos de introdução, que foi necessário, tá? O profeta Zacarias, queridos, ele descreveu com cores vivas, tanto a primeira como a segunda vinda, né? Tanto a primeira como a segunda vinda do Messias. Mostrou tanto a sua chegada humilde como o seu retorno em glória. Inquestionavelmente, é um dos profetas que mais exaltam a Cristo, sua pessoa, sua obra e seu triunfo. Zacarias. A pessoa bendita do nosso Senhor glorioso, Redentor, pode ser vista com diafana clareza em todos os capítulos desse livro que nós estudamos aqui. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Então, o capítulo 14
vai jogar luz sobre isso. É interessante que, olhando para o texto aqui, né, a primeira exposição que nós iremos fazer, no capítulo 14, é dos versículos de 1 a 5, como eu falei para vocês. E nós iremos dividir em duas subdivisões. A primeira, os versículos de 1 a 2, que é o ataque avassalador das nações contra o povo de Deus, que é o tema da exposição. E os versículos de 3 a 5, que é a aparição gloriosa do Senhor, do Salvador, trazendo livramento ao seu povo, não deixando o seu povo sucumbir, não deixando o seu povo morrer, não deixando o seu povo perecer na mão ou nas mãos dos inimigos. Então, vamos aqui agora para a primeira subdivisão, os versículos de 1 a 2. O ataque avassalador das nações contra o povo de Deus. Diz assim, Zacarias capítulo 14, versículos 1 e 2. Eis que vem um dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você. Quando os soldados iam para a guerra e venciam a guerra, os despojos eram os bens dos inimigos, né? As mulheres, as casas, o ouro, a prata, enfim, isso era o despojo, que era repartido. Tá? Então, o profeta começa dizendo, eis que vem o dia do Senhor. E essa expressão dia do Senhor, que aparece lá em Sofonias, que aparece em Amós, que aparece em Joel, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, enfim, fala tanto de uma realidade presente, né, como Sofonias fala do dia do Senhor em dois aspectos. Inclusive eu fiz aqui a exposição do livro de Sofonias, né. O primeiro aspecto é o aspecto presente, que envolvia o contexto do profeta naquela época, sobre o cativeiro babilônico, que era iminente. Se o povo não se arrependesse, o povo ia ser levado. Então, o dia do Senhor ali é o cativeiro babilônico, né? Eram os babilônicos invadindo Judá e levando o cativo. Mas também tem o segundo aspecto do dia do Senhor, que é o aspecto futuro, né? Que o dia do Senhor é o dia da ira do Senhor. É o dia do julgamento. É o dia do acerto de contas. É o grande trono branco, na linguagem de João, no Apocalipse, aonde todos irão comparecer nesse supremo tribunal, aonde todos serão julgados. Então a expressão que Zacarias usa aqui no versículo 1, quando ele fala, eis que vem um dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor é o dia da ira do Senhor, é o dia do julgamento, é o dia do acerto de contas, em que o seu despojo será repartido dentre você, ou dentre vós, ó Jerusalém. Né? E ele cita aqui Jerusalém mais de 15 vezes, né? 20 vezes. Por que o profeta cita Jerusalém? Primeiro, ele era judeu. E Jerusalém é considerada a cidade santa. Jerusalém era onde estava o templo, o lugar da habitação de Deus. Jerusalém é o local sagrado até hoje. Inclusive, quando você ler as palavras de João em Apocalipse, nós iremos habitar a igreja, os salvos, os remidos, os redimidos, aonde? Na Nova Jerusalém. Então, a Jerusalém terrena, né, é um contraste, é um tipo da Jerusalém celestial, da Jerusalém eterna, da Canaã celestial, né, do estado eterno, dos novos céus e da nova terra. Então, Deus está falando que vem um dia do Senhor, que é o dia do juízo, em que o seu despojo, ele vai pegar o despojo e irá repartir, tá? Entre o povo, entre o seu povo, né? Jerusalém. Ele cita a cidade sagrada, a cidade santa. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Aí vem o versículo 2. Porque eu ajuntarei. Veja aqui, né, a soberania de Deus. Eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada,
As casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso aqui, queridos, nunca aconteceu na história. Muitos que defendem a ideia preterista, né? Falando que essa passagem já se cumpriu, e eles usam Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, o sermão escatológico, falando que se cumpriu com a queda de Jerusalém por Tito, no ano 70. Porque Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, queimou a cidade, arrebentou e passou a fio da espada milhares de judeus, mulheres foram violentadas, crianças foram mortas. Então muitos fazem um paralelo com a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas se você for ver aqui, né, o texto não para no versículo 2. Claro, se o texto parasse no versículo 2, beleza. Né? Você faria uma ponte legal aí, com essa profecia de Zacarias, com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70, por Tito, general Tito. Mas o texto continua, e o texto vai apontar para o futuro. E o texto vai falar que Deus vem livrar. No ano 70, não houve livramento, querido. No ano 70 houve julgamento, não livramento. Você não vê Deus livrando o povo no ano 70. Você vê Deus entregando o povo na mão dos romanos. Então, essa interpretação já cai por terra. Então, o texto começa, o versículo 2, falando desse ataque avassalador. Deus, como é soberano, ele ajuntando as nações, ele ajuntando os inimigos, porque o texto é bem claro. Porque eu quem? Deus, o Senhor, o soberano, o justo juiz, ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Aí vem a pergunta, né, que os estudiosos, né, eles brigam, né? Brigar aqui no bom sentido. Que batalha será essa? Que batalha será essa? Ou que batalha é essa? Já aconteceu ou está para acontecer? É claro que está para acontecer. Né? Possivelmente, aqui a interpretação, queridos, né, pré-tribulacionista, eu não sou pré-tribulacionista, né, se encaixa um pouquinho melhor. Eu tenho que reconhecer, eu não posso ser demagogo e nem hipócrita aqui. Nem hipócrita. Não posso ser hipócrita. Né? Por quê? Quando você faz o paralelo lá com o capítulo 16 de Apocalipse, que fala da batalha do Armagedon, né? O anticristo reunindo as nações contra o povo de Deus, né? Que eles interpretam ali como igreja, ou melhor, como Israel. Né? Eu entendo um pouco diferente, porque Israel faz parte da igreja. Judeus convertidos fazem parte da igreja. Né? A igreja é composta de judeus e gentios. Tá? E a igreja será perseguida na grande tribulação. Né? Porque a igreja passa a grande tribulação. Essa é minha posição. Essa é a minha posição. Você pode discordar, não tem problema. O importante é que no final Cristo volta. O importante é que no final estaremos com o Senhor. Não vamos brigar por causa de posições, né, escatológicas. Então, essa guerra aqui, ou essa batalha, pode se referir à batalha do Armagedon, aonde as nações, né, cercam Jerusalém, cercam o Arraial dos Santos para matar, para destruir. E você vê isso hoje, né? Jerusalém, ou o povo judeu, Israel, é um povo odiado, queridos. A única democracia no Oriente Médio é Israel. A única. Quantas batalhas já teve para destruir Israel? Em 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação, quando a ONU bateu o martelo e lá estava um brasileiro, né, naquela votação, Oswaldo Aranha estava lá, né, teve aquela guerra, né,
teve a guerra. Várias nações, os vizinhos se uniram para erradicar Israel. Israel tinha acabado de se tornar uma nação pobre, não tinha armamento, não tinha nada, e conseguiu vencer milagrosamente. Como explicar isso? Como explicar isso? Né? Como explicar isso? Não tem explicação. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Então você vê aqui a soberania de Deus ajuntando as nações para a batalha contra Jerusalém, contra a cidade santa. Né? E aqui no contexto do profeta, né, para ele, Jerusalém é a habitação de Deus, Jerusalém é onde ficava o templo, Jerusalém é onde Deus morava, era onde Deus se assentava. Aí ele continua falando que a cidade seria tomada, as casas seriam saqueadas, tá? As mulheres violentadas e metade da cidade seria levada para o cativeiro. Isso aqui ele aponta para o futuro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então metade ia para o cativeiro e metade ficava. Olha só que interessante. Tá? Aí você para aqui, dá aquela atenção. O que vai acontecer? Aí, nos versículos 3 a 5, vem a segunda parte. E qual é a segunda parte? O Senhor saindo para pelejar. O Senhor saindo para guerrear. O Senhor saindo para estender a mão. E quando Deus estende a mão para guerrear, quando Deus estende a mão para batalhar, quando Deus estende a mão para ajudar, ninguém pode reverter, ninguém pode, né, trazer a sua mão de volta, ninguém pode puxar a sua mão, porque a sua mão é poderosa, a sua mão é gloriosa, a sua mão, Isaías falando, no capítulo 40, a partir do versículo 12, ele fala que Deus, né, ele fala de uma linguagem poética, né, ele fala da grandeza de Deus, Deus mostrando a sua grandeza, Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando o seu poderio. Ele fala que Deus, né, tem na concha das suas mãos as águas do planeta. Ora, 73% do nosso planeta é água. Né? Você chamar o nosso planeta Terra de Terra, né? Planeta Terra, é até um anacrônico, porque 73% do planeta é de água. Né? Deveria ser chamado de planeta Água. Nós temos 5 oceanos, né? Rios, e por aí vai. Isaías fala que está na palma da mão de Deus. Olha só, imagina o tamanho da mão de Deus. Ele fala também que Deus mediu os céus a palmos. Os cientistas, né, falam que a extensão do universo, ou a extremidade, se você for pegar de ponta a ponta, tá, tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O que é isso, Elias? Eles falam que se você for viajar, entrar numa nave espacial, tá, e viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria para cruzar de um lado para o outro, de uma extremidade para a outra do universo, 93 bilhões de anos. Aí Isaías fala que Deus mediu, né, os céus a palmos, ou mão gloriosa, ou mão poderosa. E essa mesma mão que vai sair em defesa do povo, essa mesma mão que irá proteger o povo, é essa mesma mão que vai destruir os inimigos. Olha só os versículos 3 a 5, que diz assim: então o Senhor, veja o contraste, gente. No versículo 2, começa falando que Deus é Deus que ajunta as nações para a batalha contra Jerusalém. E agora, no versículo 3, é Deus que sai para guerrear. Olha o versículo 3. Então o Senhor sairá e lutará com essas nações.
Aqui ele mostra a figura de um Deus guerreiro, né? Como um soldado com a espada na mão, que entra na frente para proteger o povo, para não deixar ninguém tocar no povo. E se você for para as visões, né? A terceira visão, que é os versículos de 1 a 5 do capítulo 2, aonde Jerusalém é medida e também cercada, Deus fala que ele seria um muro de fogo ao redor da cidade. Aqui, no capítulo 14, versículo 3, tá? Deus se apresenta como um guerreiro. Inclusive, a expressão Senhor dos Exércitos aparece mais de 25 vezes. Senhor dos Exércitos está no plural, né? Não no singular. Deus tem vários exércitos. Nós, a igreja, é um exército de Deus. Os anjos também são um exército de Deus. A natureza é ou são o exército de Deus. Então, por isso que é Senhor dos Exércitos. Deus tem vários exércitos à sua disposição, a seu favor. E ele sai aqui para guerrear, ele sai para batalhar, porque o povo de Deus sempre é protegido. Deus não deixa o povo na mão do inimigo. Deus não deixa o inimigo massacrar seu povo. Deus não deixa o inimigo matar seu povo. Deus não deixa o inimigo destruir o seu povo totalmente. Então aqui eles saem. Olha o versículo 3 de novo. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações. Meu irmão, se Deus é contra uma nação, se Deus é contra alguém, quem vai poder defender essa nação? Quem vai defender esse inimigo? Ninguém. Quando Deus decide lutar, quando Deus decide guerrear, ninguém pode detê-lo. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, que dia? O dia do acerto de contas, o dia da batalha, o dia que o povo estará em aflição. Deus sairá para proteger o povo. Naquele dia, versículo 4, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Esse texto aqui é muito disputado, tá? Muitos entendem aqui que Zacarias está falando de uma linguagem totalmente literal. Quando Cristo voltar, ele vai pisar literalmente no Monte das Oliveiras, que foi o mesmo monte que ele foi assunto aos céus. E irá mudar a topografia daquele lugar, porque o lugar se fenderá, será rachado, né? Então a topografia irá mudar. Outros entendem, como os pós-milenistas e os amilenistas, que aqui é uma linguagem apocalíptica. Zacarias está descrevendo, tá, a vinda do Senhor, a segunda vinda, para salvar o seu povo, para proteger o seu povo, para guerrear em favor do seu povo, com a linguagem apocalíptica. Então isso aqui não vai acontecer literalmente. Então eles pegam as passagens como Isaías capítulo 10, quando Isaías, rapidamente, queridos, aqui, Isaías, ele vai descrever, deixa eu pegar aqui o texto, para não cometer um equívoco. Isaías, ele vai descrever a destruição da Síria, né? Ele vai falar, olha só o que ele vai falar. Olha só o que ele vai falar aqui sobre a Síria. O capítulo 10 de Isaías, ele vai dizer que não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele vai descrever como sendo a lua sendo escurecendo, né? O sol escurecendo, as estrelas sendo abaladas. Mas isso é uma linguagem apocalíptica, porque quando a Síria foi destruída,
pelos babilônicos, o sol não escureceu, a lua não estremeceu, as estrelas não caíram no céu. Simplesmente o profeta está usando uma linguagem, né, forte, apocalíptica, para descrever a destruição dos assírios. Por isso que muitos intérpretes interpretam o versículo 4, tá? Mostrando aqui que é uma linguagem apocalíptica, uma descrição de uma guerra, de uma batalha, Cristo voltando, tá? A vinda dele é literal, não é simbólica nem alegórica. Ele vem fisicamente e literalmente. Mas essa descrição dessa vinda, da segunda vinda, é descrita com uma linguagem apocalíptica, uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica. Essa é uma das interpretações, tá? A segunda interpretação é que é literal, Então, mais uma coisa, todos concordam: Cristo volta, literalmente, fisicamente. Isso, é sine qua non. Então, há os intérpretes que entendem que é literal, que ele vai pisar literalmente com seus pés no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar, o monte será fendido, o monte se abrirá, uma parte para o leste e a outra para o oeste, formando um grande vale, e metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Então, muitos entendem que isso aqui é literal. Outros entendem que não, que é uma linguagem alegórica, que é uma linguagem apocalíptica para descrever a vinda ou a segunda vinda de Cristo. Tá? Isso aqui é interessante nós salientarmos, né? Então, todos que defendem o pré-milenismo, eu sou pré-milenista, entendem que esse texto é literal. Eu ainda estou, meio balançado se é literal ou não. Mas, normalmente, todos aqueles que defendem o milênio literal são pré-milenistas históricos ou pré-milenistas dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, entendem que é um texto, esse versículo 4 aqui é literal. Cristo vem literalmente, pisa no Monte das Oliveiras e o monte se fendirá, será fendido, se abrirá. Então, a topografia do monte irá mudar completamente. Mas aqui é uma clara alusão, isso aqui é claro, da segunda vinda de Cristo. E ele vem para quê? Ele vem para salvar seu povo. Ele vem para quê? Ele vem para redimir o seu povo. Ele vem para guerrear. O capítulo 19 de Apocalipse, o capítulo 14 com o capítulo 19 de Apocalipse, o capítulo 14 de Zacarias, o capítulo 19, a partir do versículo 11, tem essa descrição muito clara, muito específica, muito coesa, Jesus vindo, destruindo os inimigos do seu povo, arrebentando com tudo. E ali, João está descrevendo a volta de Jesus, tá? Também em uma linguagem simbólica, alegórica e apocalíptica. A vinda é literal, e física, mas a forma que ele descreve no capítulo 19, a partir do versículo 11, livro de Apocalipse, a forma que ele está descrevendo a segunda vinda de Cristo, tá? É que ele vem no cavalo branco. Então, Cristo não vai estar vindo, querido, literalmente no cavalo branco. É uma descrição. O cavalo branco, naquela época, no contexto, os reis usavam, num cortejo, para celebrar uma vitória, para celebrar, quando tinha alguma festa, algum evento importante, o rei, ele desfilava com um cavalo branco. Então, João está mostrando que Cristo vem ali num cavalo branco. Ele está descrevendo ali com uma linguagem alegórica, simbólica, metafórica, para falar que ele é vencedor, que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, a vinda dele é física, é literal, mas a forma que ele descreve é simbólica. Então, assim também como Zacarias, pode ser literal,
pode ser literal o versículo 4. Ele pisar literalmente no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, irá dividir, né? Pode ser literal, pode ser, mas pode também ser simbólico, né? Alegórico. Zacarias pode estar falando de uma linguagem aqui figurada. Isso também cabe no texto. Então essas duas visões aí para você trabalhar e pensar melhor. Então, aqui está descrevendo a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a sua segunda vinda para salvar o seu povo. Aí o versículo 5 fala assim, ó: fugirão pelo meu vale, entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram dos terremotos, ou do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Quando Cristo pisa no monte, está o versículo 4 aqui, e o monte se divide, será fendido pelo meio, uma parte para o leste e outra para o oeste, formando um grande vale. Tá? Nesse vale, os inimigos, as nações que estarão atacando o povo de Deus, quando ver Cristo, né, atacando eles fugirão pelo esse vale, pelo vale que se abriu ali no Monte das Oliveiras. Eles fugirão pelo meio do vale, entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, o rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então aqui está mostrando claramente a segunda vinda de Cristo. Né? Zacarias está descrevendo a segunda vinda de Cristo. Ele descreve a primeira e também descreve a segunda vinda. Esse terremoto nos dias de Uzias, né, segundo os estudiosos, foi um terremoto terrível. Foi um terremoto que trouxe prejuízos terríveis, né? Esse terremoto aí foi complicadíssimo. Inclusive, os estudiosos falam que várias pessoas perderam a sua vida, morreram devido a esse terremoto nos dias do rei Uzias, né, que teve o reinado longo. Uzias foi aquele que, devido à sua prepotência, petulância, arrogância, ele ficou leproso, porque ele quis exercer o ofício sacerdotal. Ele era rei, né, vestiu a vestimenta sacerdotal, pegou um incensário na mão e foi sacrificar. E ele ficou leproso. Deus o feriu com lepra. Então, nos dias de Josias, teve esse grande terremoto. É interessante que eu gostaria aqui de citar, né, o Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Zacarias. Ele fala assim, ó: vai destacar, porém, ele citando aqui, ele comentando os versículos 4 e 5, né? Ele fala assim, ó: aqueles que pensam que esse texto deve ser interpretado de forma literal, creem num cataclismo geográfico, a ponto, como eu falei, de a topografia da cidade de Jerusalém ser radicalmente mudada para oferecer ao povo oprimido um escape. Entendem ainda que essa passagem seria o cumprimento literal das palavras dos anjos aos discípulos quando da ascensão do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Quando os anjos falam, da mesma forma que ele subiu, ele irá descer. Né? Aí o Hernandes vai, como ele é milenista, né? Ele vai mais para a interpretação simbólica. Aqui, como eu falei para vocês, ele está descrevendo a segunda vinda de Cristo, numa linguagem apocalíptica, simbólica, alegórica. A vinda é literal, é física, mas a descrição que ele faz dessa vinda é alegórica e simbólica. Tá? Aí ele fala assim, ó: vai destacar, porém, que os anjos falam do modo da segunda vinda.
né, e não da geografia da segunda vinda. Não há aqui nenhuma promessa de que Jesus, por ter subido para o céu no Monte das Oliveiras, voltará do céu ao Monte das Oliveiras. Entendemos, portanto, diz Hernanes, que a melhor interpretação desse texto é que Zacarias está falando numa linguagem figurada e no estilo apocalíptico. Eu falei para vocês. E João Calvino também, comentando essa passagem, ele diz que o Senhor não está aqui prometendo um milagre, como os ignorantes concebem ser uma descrição literal. Nem o Senhor está aqui prometendo rasgar o Monte das Oliveiras ao meio, ao ponto de abrir um vale entre a parte oriental e a parte ocidental do monte. A mensagem central do profeta é que Deus provê livramento para o seu povo em tempos de aflição. E da mesma forma que ele abriu o Mar Vermelho, assim também ele oferece livramento em tempos de tentações. Precisamos nos lembrar disso, quando a situação estiver ruim e a esperança desvanecer. Então, isso aqui é interessante. E no final, tá, do versículo 5, ele fala assim, ó, depois de ele falar desse vale que se abrirá, depois de ele falar que eles fugirão os inimigos, como fugiram no terremoto, nos dias de Uzias, que foi um terremoto terrível, segundo os estudiosos. Tá? A parte C do versículo 5, ele fala assim, ó, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Quem são esses santos que virão com o Senhor? Os anjos. Quem são esses santos que irão pelejar? Os anjos. Então você veja o paralelo forte que tem esse texto com o capítulo 19 de Apocalipse. Porque ali, né, o texto fala que os exércitos dos céus, estarão acompanhando Cristo, o cavaleiro. Né? E quem são esses exércitos? É os anjos. Então aqui, é claro, capítulo 14 de Zacarias, ele está tratando da segunda vinda. Cristo vindo para salvar o povo. Cristo está vindo aqui para guerrear. Cristo está vindo para exterminar os inimigos, para dar cabo com os inimigos, para destruir os inimigos, para passar o cerol, como diz o carioca, né? Falando aqui, eu tenho alguns amigos carioca, né, pregadores, que eles falam isso. Cristo vão vir passar o cerol nos inimigos. E lá em Apocalipse 19, né, fala que haverá tantos corpos de mortos, que Deus vai dar a ordem às aves comerem, se fartarem da carne dos mortos. Olha só que interessante. Então eles irão se fartar, eles irão comer. E aqui você vê claramente a segunda vinda. Então, o que nós podemos aprender nessa primeira exposição? É que Deus protege o seu povo. Segundo, Deus guarda o seu povo. Terceiro, Deus não deixa os inimigos vencerem. Deus não deixa o seu povo na mão dos inimigos, sendo maltratado, porque aí Deus seria impotente, Deus seria fraco. Mas aqui você vê a graça de Deus, aqui você vê a soberania de Deus, aqui você vê o amor de Deus, aqui você vê a bondade, aqui você vê a longanimidade, aqui você vê a benignidade de Deus para com seu povo, salvando, protegendo, tá? Livrando, estando na frente do povo para dar vitória. E aqui também nós temos claramente a segunda vinda de Cristo, claramente aqui, consistente, coesa, trazendo salvação para o povo, né? E no Novo Testamento essa imagem, né, ou essa expressão segunda vinda vai ser mais aclarada. Cristo vindo, salvando o povo, arrebatando o povo, para esse povo que é a igreja, né, está com ele na Nova Jerusalém, está com ele no estado eterno para todo sempre. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like,
Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.